Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Bom, quero gravar uma aula aí para vocês, né, no dia de hoje, para passar um pouco mais de conhecimento, né? E antes de começar a aula, já quero pedir, se você não é inscrito no canal, se inscrever, né? O nosso canal, estou percebendo uma crescente muito grande agora, né, nos últimos vídeos, né? O pessoal realmente gostando do conteúdo, assistindo, né? Número de visualização subindo. Então, para você ajudar aí o canal continuar crescendo, se inscreve, deixa o like, né? Porque quando as pessoas deixam o like, o YouTube entende que o conteúdo é legal e divulga para outras pessoas, né? Então, o preço aí de vocês, né, estarem adquirindo um pouco de conhecimento comigo é só esse, né? Deixa o like aí se você gostou. Então, vamos lá. Nessa aula de hoje, quero falar com vocês, né, para a gente ficar atento aos sinais de entradas que o preço dá. E vou usar como exemplo um trade, né, de hoje, que deu aqui no mini índice, e depois vamos fazer algumas análises aqui anterior para a gente começar a entender. Uma coisa que vocês têm que entender, pessoal, na minha concepção, o mercado ele não é uma fórmula exata. Eu costumo falar que a gente precisa unir as coisas. E eu acho que unir contexto, mais entender os candles, isso aqui faz você conseguir ganhar dinheiro no mercado. O que é o contexto? É você entender a movimentação do preço, né? Ou seja, os movimentos que o preço está fazendo, uma tendência de alta, uma tendência de baixa, uma consolidação, né? E os candles é para você meio que conversar com o mercado. Então você entende o contexto, você está ali entendendo o que o mercado está fazendo. Ah, beleza, entendi, o mercado está numa tendência de alta, beleza. Só que eu preciso ter meus sinais de entrada, né? E esses sinais de entrada, quem vai te contar, quem vai falar com você, né? Ou seja, quem vai conversar com você, vai ser os candles. Então é através da leitura de candle, né, que a gente consegue entender. Então, os sinais de entradas assim que o preço vai te dar, na minha concepção, ele é contexto mais candles. Muitas vezes você vai ter contexto, mas não vai ter candle. Isso para mim não é um sinal de entrada. Tá? Muitas vezes, eu até gravei um vídeo para vocês, muitas vezes eu tenho contexto, eu tenho uma falha de topo, eu tenho um pullback, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas isso não é operacionalizável. Ou seja, eu tenho contexto, mas não tenho os candles. E outras vezes você vai ter os candles, mas não tem o contexto. Tipo, o mercado está subindo e aleatoriamente ele começa, né, a formar alguns candles aqui. E aqui muitas vezes as pessoas erram, né, porque simplesmente ela começa a ver ali alguns padrões e ela acha que o mercado vai reverter, o mercado faz isso. Né? Então, isso aqui isolado não vai te dar um sinal de entrada eficiente, tá? Que eu estou falando. Isso aqui isolado também não vai te dar sinal de entrada. Quando você une os dois, contexto, mais entender os candles, né, leitura do candle, aí sim você passa a ter sinais interessantes. Né? O dia de hoje, eu normalmente fico somente no período da manhã operando, que é quando eu estou ali na sala, né, e às vezes estendo no máximo até meio-dia. E observem o que o mercado fez. O mercado ele faz esse movimento de baixa, tá? No meu operacional, tá? Na minha leitura, o que aconteceu para mim aqui na esquerda é indiferente, tá? Eu vou usar a esquerda somente para me basear pontos de parada, mas a tendência do dia para mim ela é única, tá? Então o mercado faz esse movimento aqui e começa a fazer o pullback. Normalmente, aonde que eu espero o pullback? Até próximo a essas regiões aqui, ou eventualmente em algum ponto de suporte ou resistência que eu tenha marcado em meu gráfico, né? Então o mercado chega nessas regiões aqui, o que eu estou atento? Para uma possível venda, tá? O mercado fez a perna de baixa, fez o pullback que eu falo com vocês, né? Próximo passo é o que? Ele fazer esse movimento, né? Ou seja, continuar a tendência. E aqui é o ponto crucial que eu me atento, tá? Por quê? Olha o contexto. Se eu sei que o preço fez o pullback, o que eu imagino agora que o preço tem que fazer? Que o mercado tem que fazer isso, ó. Esse movimento. Só que se o mercado bate nessa região de fundo e começa a segurar, opa, o que pode acontecer? O mercado pode começar a consolidar, tá? O mercado pode começar uma consolidação. Só que aqui eu não tive compra, tá? Nessa possível falha de fundo, porque eu esperei o mercado afundar um pouco mais. Entende? Eu esperei o mercado vir testar mais próximo dessa região de mínima, mas ele não fez, tá? E se a gente olhar um pouquinho aqui para a nossa esquerda,
a gente vai ver que esse ponto aqui é um ponto muito forte. Ó, olha como o preço segura, olha como segura, né? Então, esse ponto aqui já é um ponto de memória, tá? Eu falei isso na última aula. Então, o que que acontece? O mercado ele vem para romper, não consegue testar a mínima do dia, mas segura nessa região aqui. Aqui eu não cogito trade, por quê? Porque eu tenho meu 50% logo acima. Só que quando eu vejo o mercado fazendo esse movimento de alta aqui, rompendo 50%, muito provavelmente pode iniciar o quê? Uma consolidação. O mercado pode ficar consolidado. E quando eu entendo que ele pode iniciar a consolidação, automaticamente esse nível de 50% aqui para mim deixa de existir. E a partir de agora só existe isso para mim, ó. Esse ponto extremo aqui, ó. E aí o que que acontece? O mercado faz esse movimento de alta, observa quando o preço vem buscar essa região de novo, agora uma região com bastante memória compradora, ele começa a deixar gatilhos. Ó, ele começa a deixar a rejeição, foi onde eu fiz meu trade do dia. Então eu me contexto, mas entendeu o que os candles estavam me falando, o mercado basicamente estava pisando no freio e falando, Arthur, eu não vou conseguir passar dessa região, eu não vou conseguir. Foi onde eu fiz o trade, tá? Tá aqui, ó, um trade apenas, certo? 220 e poucos pontos. Por que 220 e poucos pontos? Porque eu peguei o trade aqui, executei ele aqui no topo anterior, uma vez o risco, e depois ele voltou e me tirou no 0 a 0, certo? Se ele rompe, onde seria o alvo final? Lá na máxima do dia, uns 500 pontos para cima, mas não aconteceu, tá? E aí acabou que eu saí da operação, né? Peguei esse primeiro alvo aqui, entrei com uma quantidade de contratos, fiz parcial e aconteceu isso. Então, eu quero que vocês passem a entender agora que só o contexto não é interessante. Você precisa de contexto, mas entender os candles. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês sobre um tradezinho que deu ontem, né? E eu recebi muitos alunos me chamaram, né, falando que tinha pegado esse trade. Trade muito simples também. O mercado, no dia de ontem, ele estava no quê? Numa tendência baixista. Ó, mercado fazendo topos e fundos descendentes. E aí o que que acontece? Quando você vê o mercado fazendo pullback, o que que é a minha conduta? Normalmente eu marco a retração. Eu pego a última perna. Então, por exemplo, eu tenho essa última perna aqui, ó, topo fundo. Ele rompeu esse 50%, automaticamente o que que eu faço? Busco um anterior. Seria essa aqui, certo? E aí o mercado vai, tá chegando perto da região, começa a deixar gatilho, só que esses gatilhos aqui não me caracterizam uma venda. Tá? Por quê? Por falta de absorção nessa região, por falta de impulsão, não fiz nada. Porém, eu já sei que após o mercado fazer esse pullback, se ele for continuar a tendência, o que ele tem que fazer? Estourar para baixo. Olha, eu estou falando para vocês o contexto, mas não basta só eu ter esse contexto. E eu sei que se o mercado chegar na região do fundo e não conseguir passar, provável que ele vá tentar falhar o movimento. E observa o que o mercado faz quando chega nessa região. Olha o pé no freio. Olha os gatilhos. Cara, compra linda nessa região. E olha o movimento de alta. Tá vendo que você une contexto mais entender os candles? Você jamais pode olhar para o gráfico e buscar um sinal de entrada apenas pelo contexto. Tá? Muitas vezes você pode chegar aqui no gráfico, né? Aí você vê o mercado trabalhando. Aí beleza, aí você fala, o mercado fez esse movimento de alta aqui. Beleza, se ele chegar aqui nos 50%, eu vou comprar. Por quê? Porque é retração, é ponto de retração, eu sei que normalmente o preço para aqui e eu vou comprar. Isso você está com o contexto. O contexto é esse? Sim, o contexto é esse, mas você precisa ver se os candles, né, o que os candles vão te mostrar. Porque é através dos candles que você vai identificar, né, um sinal de entrada perfeito. Se você utilizar apenas contexto, cara, o seu sinal de entrada não vai ser aquele sinal, né, aquele sinal top. Eu sempre falo, quando você tem contexto, mas entender os candles, entender o que o mercado está falando com você, cara, os resultados, eles acontecem, assim, de uma maneira absurda. E eu recebo muito feedback de pessoas, às vezes que nem é aluno, que fala que, tipo, só de pegar essas dicas que eu dou aqui, o cara já melhora drasticamente o operacional, né? Então, todos os meus alunos, né, quem é aluno meu mesmo da mentoria, sabe que quando a gente une contexto, entender os candles, né, saber ali esperar o momento, porque muitas vezes você vai ficar tentado em querer entrar só pelo contexto. Vai ficar tentado, você vai ver o mercado fazendo ali um movimento, pô, isso aqui é uma falha de topo, cara, isso é uma falha de fundo, só que aí você não vai estar vendo os candles, e aí você vai querer entrar. Eu até gravei um vídeo para o canal,
Eu só não vou me lembrar qual certinho. Eu acho que é o que eu falava sobre como identificar topo e fundo. E lá eu abri uma operação de venda, não tendo os padrões certinho, né? Mas como eu estava gravando o vídeo ali, eu queria, né, mostrar para vocês tal a explicação e acabei entrando, só que não era o padrão ideal. E às vezes o que faz a pessoa errar na hora do trade é isso. Ela tá vendo o contexto, ela sabe que ali é um ponto de assim forte possibilidade de ser um topo, como eu enxerguei, né? Eu mencionei no vídeo, só que não tá com aquele candle, aquele padrão, aquela leitura ideal de candle. E mesmo assim o cara quer entrar, e é onde muitas vezes o cara meio que se estrepa, né? Ou seja, o cara vai lá e toma stop, né? Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Ah, Arthur, gráfico parado é fácil. Cara, isso aqui é algo que eu faço praticamente todos os dias lá na minha sala. Né? A gente avalia todos os dias o mercado. Né? Então, por exemplo, um dia de consolidação. Como que eu identifico uma consolidação? Muito simples. O mercado fez mínima e o mercado marcou máxima, certo? Próximo momento que ele fizer um pullback, seja para cima ou para baixo e vier testar ou a máxima, ou ele fazer isso aqui e vir testar ou a mínima e segurar, isso é uma consolidação, tá? Então você pode ver que aqui, ó, ele faz o movimento de alta, ele faz o pullback, vem testar a máxima, ó, não consegue passar. E você vê que a partir desse momento ele literalmente consolida, tá? E olha como é importante, né, você ficar atento. Numa consolidação, você não utiliza os 50%. Mas se você tiver pontos de parada, né, ou seja, pontos de resistência no meio desse caminho, cara, com certeza você pode usar. Eu gosto de usar muito a região do milhar, né? E se for ver aqui, ó, olha como o mercado, ele volta para dentro, ó, aí ele vem, rompe, testa a máxima de novo, não deixa nada, depois o mercado vem para baixo, ou seja, eu já tenho que é um contexto lateralizado. Quando eu estou num contexto lateralizado, ou eu vou pegar nos extremos, ou eu vou pegar em alguma possível região de parada. Só que apenas o contexto não me basta, eu preciso que o mercado chegue lá e me confirme. E olha como o mercado chega na região, que eu entendo como resistência, e ele me confirma. Olha a absorção, olha a impulsão nessa região. Venda, stop, alvo 1 para 1, alvo final, mínima do dia. Alvo total aqui, ó, de 650 pontos mais ou menos. Né? Parcial aqui daria o quê? 400 pontos, que seria o tamanho do stop, e 600 pontos na mínima do dia aqui, alvo final. Então, você jamais pode operar na sua cabeça apenas com contexto. Tá? O melhor sinal de entrada, você sempre vai identificar, porque eu não considero nem sinal de entrada quando eu só tenho contexto ou quando eu só tenho candle. Para mim isso não é sinal de entrada. Então, por isso que eu coloquei no título do vídeo. Fique atento aos sinais de entrada que o preço te dá. Quais são esses sinais? Unir contexto mais leitura de candle. Isso vai te dar um sinal muito mais potente, vamos dizer. Um sinal muito mais forte, muito mais possível de ir para o alvo. Tá? Então, comecem a observar isso no dia a dia, comecem a analisar o mercado, não apenas querendo entender contexto. É importante contexto? Muitíssimo. Mas você também precisa visualizar e entender os candles. Ó. Contexto mais entender os candles. Aqui você vai ter o sinal de entrada. Se não tiver esse ou se não tiver esse, para mim não é sinal de entrada, ok? É apenas um movimento que o preço respeitou o contexto, mas não que ali foi um sinal de entrada, tá? Bom, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Vou encerrar, né, uma aulinha aí mais rapidinha, mas acho que deu para eu passar, né, um pouco sobre os sinais de entrada que eu gosto de trabalhar. Né? E novamente, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, cara, deixa o like aí, se inscreve no canal, né? Se você tem interesse aí na minha mentoria, quer aprender comigo, só me chamar pelo link da descrição aí também, vem cá falar comigo, né, que a gente combina. E é isso aí, pessoal, tamo junto, grande abraço, valeu!